gente começa o Repórter São Paulo de hoje falando sobre a Operação Carne Fraca. A União Europeia e a China já suspenderam temporariamente as importações das empresas que foram citadas na operação. Operação que foi deflagrada pela Polícia Federal na última sexta-feira. O Ministério da Agricultura garante que até o momento não recebeu nenhum comunicado oficial nesse sentido de nenhum desses países, mas que a China pediu sim explicações sobre o caso e que enquanto essas explicações não chegarem, vai manter as cargas de carne retidas nos terminais. Mas a verdade é que as ações da JBS e também da BRF voltaram a cair na bolsa hoje de manhã. Na sexta, a queda chegou a 10%. O setor de carnes é muito importante para a economia brasileira. O país é um dos maiores produtores de carne do mundo. Só em exportações, o Brasil faturou 5 bilhões e meio de dólares no ano passado. Para este economista, ainda é cedo para se ter ideia do quanto a venda de carne estragada no Brasil pode prejudicar as exportações. Os países grandes importadores de carne do Brasil, eles normalmente se aproveitam dessas situações para renegociar contratos, para baixar preços, ainda que saibam que a carne é boa. Pessoas ligadas ao setor da pecuária afirmam que a produção de carnes nacional, seja bovina, suína ou de frango, é de alta qualidade e que essas carnes, além de serem fiscalizadas aqui no Brasil, também são inspecionadas nos países de destino. Este pecuarista e ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira afirma que o Brasil tem conseguido exportar para mercados bastante exigentes, como os Estados Unidos e o Japão, o que demonstra o alto nível da produção brasileira. Nós tivemos um lapso, tivemos um ponto fora da curva, que vai nos custar bastante caro. Eu acho que eles vão ter que fazer um trabalho, vão ter uma campanha para esclarecer que isso é uma coisa pontual. É uma questão de meia dúzia de maus brasileiros corruptos que tem que ser punido. Bom, essa informação sobre a interrupção da compra de carne por países da União Europeia e também China foi confirmada agora de manhã pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne e também pela Associação Brasileira de Proteína Animal. A nossa repórter Priscila Cash acompanhou a coletiva e traz agora por telefone detalhes para a gente. Priscila Cash, boa tarde para você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. A Polícia Federal interditou preventivamente 6 fábricas brasileiras, uma de mel, uma de carne bovina e 4 de carne suína e de aves, e de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Brasileira de Indústrias de Exportação de Carne, que estiveram reunidas hoje de manhã, fazendo essa coletiva, a União Europeia interditou e suspendeu a importação de 4 fábricas, 2 de carne de aves, uma de bovinos e uma de equídeos, por exemplo, a carne de cavalo. E ainda de acordo com essas associações e de acordo com o Ministério da Agricultura também, confirmada essa informação, como você falou, a China está com as importações paradas na entrada do país. E o país pediu explicações ao Ministério da Agricultura brasileiro para saber o que está acontecendo. Essas associações não questionam a legalidade da investigação da Polícia Federal, mas elas apontam equívocos técnicos na declaração feita pela polícia. O vice-presidente técnico da associação ABPA, o Rui Vargas, disse que não é função de quem realizou esse trabalho da Polícia Federal dar parecer sobre aspectos de saúde. Tanto por isso que o Ministério da Agricultura anunciou que vai auditar as fábricas interditadas preventivamente para ver o aspecto técnico. Ele citou como exemplo o alarde por conta da carne podre, que, de acordo com ele, seria impossível maquiar isso para o consumidor. O consumidor teria como ver isso pelo aspecto físico dessa carne, inclusive pelo gosto. A gente entrou em contato com algumas empresas e a BRF foi uma empresa que respondeu à nossa produção e nega ter recebido qualquer notificação de suspensão de importação da União Europeia. As empresas, as associações disseram que vão, inclusive, convidar jornalistas internacionais para tentar mudar um pouquinho essa visão que ficou por conta da declaração da Polícia Federal. Márcia. Muito bem, Priscila Cash, por favor, continue acompanhando a coletiva e, é claro, nos nossos telejornais e na nossa programação, a gente continua acompanhando essas informações. Obrigada, Priscila, bom trabalho aí para você. Tá aí, gente, quem sofre com toda essa história, é claro, sempre é o consumidor, que precisa ficar cada vez mais atento na hora de comprar a carne.
A desconfiança estava no olhar do consumidor. Patrícia já comprou carne a vácuo e estragada, mas só percebeu quando chegou em casa. A gente compra esperando qualidade, né, o produto bem processado e no fundo você está sendo enganada. Luiz administra esta casa de carnes e aqui as peças são embaladas na frente do cliente. Nós já procedemos de uma forma que é para poder nós não trabalharmos sobrecarregado com carne, para que ela não fique uma carne cansada, no caso, para que ela possa estar sempre fresca, estar sendo sempre fresca para o consumidor. As fraudes descobertas pela Polícia Federal eram em carnes in natura e também nas industrializadas. Segundo as investigações, a quadrilha usava subprodutos do frango em vez da carne. Também eram usadas carnes estragadas para fazer salsichas e linguiças, ou substâncias, em vez de carne, para produzir os embutidos. Outra fraude descoberta era a injeção de substâncias proibidas em carnes impróprias ao consumo. Já nos açougues, a Polícia Federal identificou carnes estragadas maquiadas com ácido ascórbico, carnes sem rotulagem e sem refrigeração e produtos inadequados reembalados para a venda. Quem vai ao açougue ou ao mercado nunca imagina que está pagando para levar para casa uma carne estragada, os produtos fora do prazo de validade e as substâncias proibidas usadas para conservá-los podem causar sérios problemas à saúde, de intoxicação alimentar a outras doenças. Nos casos mais graves, pode até provocar um câncer. Como existem selos de fiscalização, quem que está fiscalizando os selos de fiscalização? Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, as irregularidades reforçam que as pessoas devem evitar produtos embalados e ultraprocessados. Fica muito mais difícil para o consumidor identificar se tem algum tipo de adulteração ou se aquela carne já está além do limite que ela poderia ser consumida, estragada, etc. Então a carne in natura, nesse momento, ela se torna mais fácil de identificar se ela está ou não adequada para o consumo.